Olá, meu irmão, prazer estar aqui com você e vamos aqui juntos, mais uma vez, estudar a palavra do Senhor. Dando continuidade ao livro de Atos, nós então estudaremos aqui agora o capítulo 7, do versículo 17 ao versículo 29, foi onde então nós paramos na última live dentro desse assunto. Então, para os irmãos lembrarem aí, nós estamos vendo este capítulo e neste capítulo Estevão, ele começa a sua pregação. Ele então é levado de uma maneira forçada ao Sinédrio e no Sinédrio então ele começa a falar, ele começa a pregar aos judeus que estavam ali presentes. Ele então começa a fazer um resumo do Antigo Testamento e foi isso que nós vimos na última live. Então ele começou a resumir o Antigo Testamento e aqui nós vamos então ter a continuação da sua mensagem. É uma mensagem cronológica que ele está fazendo, que ele faz aqui dentro do capítulo 7. Então nós daremos continuidade, veremos aqui a continuação da sua mensagem cronológica, mas além disso, nós também tiraremos aqui algumas lições para nós. Então você acompanhará a cronologia da pregação dele, mas também tiraremos para a nossa vida aqui algumas observações e algumas lições. Então vamos lá, dar continuidade. Lerei aqui então o versículo 17 de Atos, capítulo 7. Diz assim: Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então, ele já começou, desde o início da sua mensagem, falando de Abraão, que Abraão foi chamado, veio Isaac, Jacó, José. Então, ele foi contando toda essa história. E aqui agora, então, ele chega ao momento em que a nação de Israel está no Egito. Então, o povo de Deus desceu para lá, a nação de Israel desceu para lá e começaram então a crescer, começaram a se multiplicar. E aqui nós tiraremos aqui uma observação para nós, uma lição para nós. Meus irmãos, o crescimento, ele é sempre visto como uma ameaça. Grave isso bem. O crescimento sempre é visto como uma ameaça. A nação de Israel estava no Egito, neste período, neste momento, eles estavam no Egito, desceram lá como uma família razoavelmente pequena, mas eles começaram a crescer de uma maneira orgânica, começaram a se multiplicar. Eles começaram a ter filhos, casar, ter outros filhos e netos e tal, e assim a nação começou a crescer ali dentro. O que começa a acontecer? O faraó que surge, então, não olha com bons olhos este movimento, ou esta nação que está crescendo ali. Começa a ver como uma ameaça, começa a perceber, opa, calma aí, um sinal vermelho acendeu aqui. Por quê? Uma nação está crescendo dentro da nossa nação. Pode acontecer que essa nação, então, se levante contra nós, pode acontecer de que outro país venha guerrear conosco, então esses judeus aqui que estão aqui dentro, talvez sirvam como se fosse um cavalo de Troia, começando a atacar a nossa nação de dentro. Então aí pode complicar as coisas. Então o faraó então começou a perseguir os judeus, começou realmente ali a escravizar este povo. Então um sinal vermelho começa a acontecer, a acender aqui. O crescimento, ele é visto como uma ameaça. Meus irmãos, isso eu também quero aplicar para nós, como igreja de Jesus Cristo. O crescimento, ele é visto como uma ameaça. E, infelizmente, o crescimento orgânico, e quando eu falo crescimento orgânico, eu estou falando da questão de ter filhos, a questão de gestar, a questão da concepção, realmente engravidar e ter filhos. No mundo, esse crescimento ele tem sido desvalorizado. O mundo tem plantado um certo tipo de ideia de que ter filhos é coisa ruim. Ter filhos não é coisa boa, ter filhos atrapalha, ter filhos é um tropeço para a minha vida, para o meu crescimento, para a minha carreira profissional, para a busca dos meus sonhos. Então o mundo tem plantado esta ideia na sociedade. E infelizmente, alguns cristãos têm abraçado também essa ideia, olhando de uma forma negativa a questão de uma família crescer.
olhando de uma forma negativa a questão da gestação, da concepção, falando de uma forma negativa a questão de ter filhos. Sempre a Bíblia mostra, quando ela relata, sempre a Bíblia mostra que filhos são bênçãos do Senhor. Filho é bênção. E filhos criados no caminho do Senhor são bênçãos dobradas. A palavra de Deus sempre mostra isso, meus irmãos, para nós. Mas, infelizmente, a sociedade tem jogado isso. Infelizmente, alguns cristãos, alguns crentes e algumas igrejas têm abraçado essa ideia de que filho é problema, de que crescimento, filho, esse crescimento orgânico, é coisa do passado. Esse negócio aí de ter filhos, isso aí não é para os dias de hoje. Filho pode ser uma pedra de tropeço para os nossos sonhos, desejos, realizações, carreira profissional e tudo isso aí. Mas, meus irmãos, o crescimento orgânico é benéfico. Infelizmente, a igreja também tem perdido espaço na sociedade pela falta do crescimento orgânico. Por quê? Essa ideologia, de alguma maneira, começou a entrar na cabeça da igreja ou na cabeça de muitos crentes para que eles pensem em não ter filhos ou pensem que ter filhos seria algo negativo. A igreja, nesse sentido, ela deixou ou está deixando de crescer de uma maneira orgânica. Por quê? Um filho meu que nasce dentro da minha casa, ele será criado nos caminhos do Senhor. Um filho de um crente vai ser criado nos caminhos do Senhor. Então, existe ali, evidentemente, a possibilidade e uma maior probabilidade dessa criança se converter. Então, ele está trazendo, vamos dizer assim, desta maneira, mais crentinhos para o mundo. E dessa maneira, a igreja também cresceria, não apenas pelo evangelismo, mas também um crescimento, vamos dizer assim, orgânico. Agora, com a igreja talvez falhando também nesse quesito do crescimento orgânico, tem se perdido espaço na sociedade. E quando se perde espaço na sociedade, o mundo domina então dessa maneira a sociedade. Assim, a igreja começa a perder influência na escola, começa a perder influência na sociedade de uma maneira geral, na política, nos estudos, na arte, na educação, no entretenimento, em todas as áreas da nossa sociedade, a igreja começa a perder influência. Por quê? Deixou de crescer. Perceba, Israel estava crescendo no Egito, então ele tinha a força para influenciar. O que Faraó fez? Vamos impedir esse crescimento. A maneira que Faraó usou para impedir o crescimento foi através da matança de bebês. Você percebe que a sociedade hoje está querendo empurrar a questão do aborto hoje em dia? Também Faraó ali estava querendo impedir o crescimento orgânico da nação de Israel através de trabalhos forçados. Perceba como a sociedade também joga hoje, tanto para homens quanto para mulheres, essa questão de dedique toda a sua vida para uma busca de satisfação profissional, uma carreira profissional. E filhos nessa condição seriam uma pedra de tropeço para que eles não consigam ganhar esse sonho. Então a sociedade tem feito isso. Perceba como o mundo tem jogado isso, como o Faraó jogou no início. As coisas não mudaram, meus irmãos. As coisas não mudaram de cor. Estão do mesmo jeito que era no começo, está hoje. Não existe nada de novo debaixo do sol. Como a palavra do Senhor já diz, as mesmas artimanhas que Faraó usava para impedir que Israel crescesse, são as mesmas artimanhas que Satanás usa para impedir o crescimento da igreja. Porque um povo que cresce é um povo forte, fortalecido, que irá influenciar a sociedade. Israel que cresceria seria um povo forte, fortalecido, que iria influenciar o Egito. A igreja que cresce se torna um povo forte, fortalecido, que irá influenciar uma sociedade. Mas para que não haja essa influência, então vamos colocar ideologias para a diminuição e não ter esse crescimento da igreja, e não ter esse crescimento orgânico da igreja. Olha só um exemplo. Conheci um grupo de crentes que alugaram uma quadra para jogarem futebol, e lá eles estavam jogando futebol. Então, só crentes ali.
Então, evidentemente, não falavam palavrão, não tinha aquelas brigas, né, como às vezes acontece no mundo e tal. Então, tinha um maior controle, vamos dizer assim, das emoções, porque ali era um grupo de crentes que estava ali, um grupo que estava em momento de diversão, em momento de comunhão. Mas, com o passar do tempo, começou a adentrar um e outro que não eram crentes. Então, ainda o grupo de crentes era maior, mas com o passar do tempo, outro foram entrando, outro foi entrando. Quando se notou, o grupo de não crentes agora já era bem maior do que o grupo de crentes. O grupo de crentes começou a perder domínio daquele jogo. Em que sentido? Agora começou a ter palavrões ali naquela localidade. Agora naquela localidade as coisas começaram a passar do limite. Aquela oração que se fazia antes do jogo inicial já não estava sendo feita, porque a maioria já chegava direto para jogar. Daí eles não achando então agora um espaço ali, começaram a sair. Quem que começou a dominar o campo? O grupo de não crentes. Perceba, então, dentro desse exemplo, como um grupo maior acaba trazendo, vamos dizer assim, um certo domínio. Meus irmãos, é isso que Satanás tem feito contra a igreja. Tem tentado impedir o crescimento da igreja. E um dos crescimentos que a igreja está encontrando obstáculo agora é o crescimento orgânico, a questão de ter filhos. Aqui a gente já percebe essa preciosa lição para nós. Lembre disso, dentro dessa história cronológica, pregação cronológica, aqui nós estamos tirando algumas coisas para a nossa vida. Olha o versículo 18, o que diz aí? Até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Meus irmãos, outro rei se levantou ali no Egito que não conhecia a José, não tinha ouvido falar de José. E olha que José, ele tinha feito muitos benefícios para com a nação ali do Egito. Fez muitos benefícios, mas agora caiu no esquecimento. Caiu no esquecimento porque o mundo não vai valorizar os crentes. E é isso que acontece. Meus irmãos, a igreja na história, ela trouxe muitos benefícios para o mundo, trouxe muitos benefícios para a sociedade. A igreja, por exemplo, ela foi responsável por criação de vários hospitais, a igreja foi responsável pela criação de várias faculdades, foi ela quem iniciou essa questão de ter faculdades, um local para a pessoa estudar intelectualmente, se preparar. Foi a igreja quem trouxe a valorização das mulheres, a valorização de grupos minoritários, grupos de perseguidos, como órfãos, como estrangeiros, como viúvas. A Bíblia fala para ter um olhar especial para com esses grupos. Então, olhe como a igreja sempre trabalhou em beneficência, em ações sociais, mas o mundo esquece de tudo isso. O mundo não valoriza, evidentemente, esse trabalho. E o mundo quer tirar isso de cena. Assim como o faraó não conhecia José, queria tirar de cena a nação de Israel. O mundo vai se esquecer e o mundo não vai ter este reconhecimento. Olha aí o versículo 19 e o versículo 20, dizem assim: Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de teu pai. Então aqui Estevão, relatando essa linha cronológica, fala o que aconteceu. Esse faraó então aqui começou a perseguir a nação de Israel, começou a escravizar a nação de Israel e houve aquela matança dos bebês. Os pais tinham que ser obrigados, né, a lançar seus filhos no rio Nilo. E ali essas crianças acabavam morrendo. Algo interessante para nós notarmos aqui é que o mesmo rio que as crianças estavam morrendo porque era mandato de Faraó, foi o mesmo rio que Deus usou para salvar a vida de uma criança. O mesmo rio que Faraó usava para matar crianças foi o mesmo rio que Deus usou para salvar a vida de uma criança, Moisés, que veio das águas. E ele veio a se tornar o libertador da nação de Israel.
Inclusive, olha só como Deus trouxe a praga para a nação de Israel, para o Egito. Por quê? Quando estavam atravessando o Mar Vermelho, no meio do mar, então o mar se fecha sobre o povo do Egito e eles morrem afogados. Você percebeu como isso é interessante? O Egito matava os filhos de Israel afogados, mas no final da história, quem morreram afogados foram os egípcios. A maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus ele mostra a sua justiça. E aí a gente começa a perceber aqui. E a maneira como Deus mostra a sua graça e misericórdia, libertando um menino dentro das águas. E foi dessa maneira que Deus liberta também a nação de Israel. Olha só, versículo 21 e 22. Quando foi exposto à filha de Faraó, e recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Aqui eu acho interessante porque o texto depois vai relatando, de uma maneira resumida, evidentemente, que a filha de Faraó então pega Moisés, achando ele dentro do cesto, e leva para sua casa. Então Moisés ele cresceu dentro do palácio. O mesmo Faraó que queria a morte dos judeus e a escravidão dos judeus teve que suportar um hebreu crescendo dentro da sua casa. E este Moisés, então, ele cresce aprendendo toda a cultura dos egípcios. Alguém estudado, que teve oportunidades de estudo. E o versículo aqui fala que ele cresceu e ele era poderoso em palavras. O que eu acho interessante é que a Bíblia diz que Moisés era poderoso em palavras. Mas quando Deus confronta Moisés na sarça do Sinai, Moisés ele tenta se esquivar dizendo, olha, eu não sou poderoso em palavras, eu não sei falar. Talvez ali estava mostrando que realmente ele tinha uma certa deficiência no falar, como se fosse um gago, por exemplo. Né? Talvez ele tinha essa dificuldade. Mas o que eu acho interessante aqui? É que Deus, meus irmãos, Deus ele pode usar tanto o iletrado quanto o estudado. Para Deus não existe impossíveis. E para Deus não existem essas preferências. Deus ele usa quem ele quer. Deus ele pode usar uma pessoa que não tem estudo nenhum, como pode usar uma pessoa que tem muito estudo. Assim como ele usou Moisés, que tinha estudo, assim como ele usou Daniel, que tinha estudo, assim como ele usou Pedro, que não era um homem estudado, João, que era um mero pescador, como ele usou os apóstolos. Perceba que Deus ele nos usa, e ele usa nós como ferramentas em suas mãos. Então isso é uma esperança para você. Sendo você estudado, sendo você alguém iletrado, Deus ele pode nos usar. O que nós devemos fazer é nos colocarmos à sua disposição, porque Deus usa aquele que se dá de coração. São essas as ferramentas preciosas na mão do Senhor. E Ele vai nos usar conforme lhe apraz. Inclusive, Ele já nos deu dons espirituais para que nós possamos colocar esses dons em uso e serviço do Senhor. Olha aí o versículo 23 a 25, dizem assim: Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não o compreenderam. Aqui Moisés ele teve uma boa intenção. Ele cresceu no palácio de Faraó, quando ele tinha ali em torno de 40 anos de idade, então ele foi visitar o seu povo, o povo hebreu. Perceba, enquanto Moisés estava no palácio de Faraó, o povo hebreu estava e sempre esteve todo esse tempo ali trabalhando para Faraó como escravos. Então Moisés sabia, evidentemente, que o sangue dele era sangue hebreu, ele então decidiu visitar o povo. Foi lá no meio do povo. E quando ele foi, ele viu então uma injustiça acontecendo. Um egípcio maltratando um judeu. Ele então, nesse afã de ser o libertador, foi e matou aquele egípcio. Mas o povo não reconheceu que ele era um libertador.
Ele tinha a intenção no seu coração, a boa intenção. Eu quero que vocês vejam que eu sou libertador. Deus, de fato, estava escolhendo Moisés para ser o libertador, mas não da maneira que Moisés estava querendo atuar naquele momento, sair matando com as suas próprias mãos. Não era dessa maneira que Deus queria que Moisés então agisse. Mas Moisés estava agindo dessa maneira, apesar dele ter uma boa intenção de querer ter sido ou mostrado ser o libertador do povo, mas não era dessa maneira que deveria ter sido feito as coisas. O que a gente aprende aqui? Que a boa intenção nem sempre realiza a vontade de Deus. Grave isso bem. A boa intenção nem sempre realiza a vontade de Deus. A boa intenção de Caim de oferecer ofertas ao Senhor não realizou a vontade de Deus. A boa intenção de Nadab e Abiú de acender fogo para levar ali em oração sacerdotal não realizou a vontade de Deus. A boa intenção de ter usado a sua mão para segurar a arca quando a arca estava caindo, não realizou a vontade de Deus. Perceba que boas intenções nem sempre realizam a vontade de Deus. Isso é para nós tirarmos da nossa mente aquela ideia de que, o que vale é a intenção do coração. Porque, infelizmente, é essa mensagem que muitas vezes líderes religiosos passam para as suas ovelhas. O que vale é a boa intenção do coração. Se isso está no seu coração, então faça. Não é assim. Eu tenho que analisar se a minha boa intenção está passando pelo crivo da palavra de Deus. É bom ter boas intenções? Lógico que é bom, mas as minhas boas intenções precisam ornar e combinar com a palavra do Senhor, porque se a minha boa intenção, ainda que seja a melhor, se ela não estiver combinando com a palavra de Deus, ela não se torna a melhor, mas ela começa a se tornar uma boa intenção errada, porque eu preciso combinar com a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, boas intenções só são boas quando combinam com a palavra do Senhor. Versículo 26 ao 29 dizem assim: No dia seguinte aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade de juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Então aqui nós vemos que a nação de Israel, ou o povo de Israel, rejeitou a Moisés. Moisés ele intentou se mostrar como libertador, mas a nação de Israel rejeitou. E aqui eu gostaria, para terminar, mostrar aqui uma comparação, meus irmãos, com Moisés e a vida de Jesus Cristo. Olha só que interessante como a Bíblia é rica nos seus detalhes. Moisés, ele é uma pré-figura de Jesus Cristo. Ele é como se fosse uma pré-figura de Jesus Cristo. A vida de Moisés aponta, de certa maneira, para Jesus Cristo. E olha só que interessante. Moisés, então, ele na sua primeira ida e a sua primeira visita para a nação de Israel, Israel o rejeita, fala: você não é nosso libertador. Da mesma maneira, aconteceu com Cristo também. A sua primeira vinda aqui na terra, quando ele se encarnou, nasceu de Maria e tudo, a nação de Israel também não o aceitou. Olha só que interessante, a Bíblia inclusive diz em João capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus veio visitar o seu povo, mas o seu próprio povo não recebeu. Moisés, então, ele sai e vai para um local distante. E ele volta uma segunda vez, depois da visita da sarça e tudo mais, e dessa segunda vez ele volta de uma maneira poderosa, fazendo sinais, milagres, maravilhas e tudo mais, com poder, libertando o povo. Meus irmãos, a segunda vinda de Cristo será exatamente da mesma maneira. Ele voltará aqui na terra, após a tribulação, de uma maneira potente e poderosa, e ele realmente fará sinais, mostrando todo o seu poder, libertando o povo de Israel.
Na segunda visita de Moisés para a nação de Israel, houve aceitação. E a segunda vinda de Cristo para o seu povo também haverá aceitação. Olha como a Bíblia é rica nas suas informações. Moisés prefigurando a vida de Cristo. Aquilo que a gente olha em Moisés, a gente pode perceber em Cristo Jesus, porque é dessa maneira gradual que a Bíblia vai nos ensinando para que nós possamos aprender cada vez mais sobre Jesus Cristo. Então, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Espero que esse estudo tenha enriquecido a sua vida e vamos continuar, porque a pregação de Estevão é uma pregação longa, é o discurso mais longo que nós temos registrado aqui no livro de Atos. Então nós estamos ainda caminhando dentro desta mensagem, dentro dessa pregação. Que Deus abençoe grandemente sua vida e a vida de sua família.